A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, esse é o momento falando de Jesus. E hoje, até que enfim, o Senhor conseguiu colocar algo no meu coração. Porque depende também de nós, queridos. Quando às vezes a gente está em guerra, quando a gente está em luta, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Está em nós a falha, não é em Deus. Então, queridos, Deus colocou uma mensagem forte. E se prepare, fique até o final desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com o máximo de pessoas que quiserem ouvir a palavra de Deus, porque aqui neste canal nós falamos de Jesus, falamos da palavra de Deus e também somos ganhadores de almas para o reino do Senhor. O Senhor me deu uma missão que é convencer as pessoas da existência dele, ser uma testemunha do Senhor nos quatro cantos da terra, que a minha voz chegue aonde eu não consiga ir, que o Espírito Santo de Deus leve até nas tribos de índio a nossa voz, para que o nome de Jesus seja glorificado. O que importa é que o Senhor cresça e nós desapareça. Vamos primeiro aos agradecimentos. Quero agradecer ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando do amor do Senhor, estar anunciando a palavra de Deus e anunciando a você as boas novas e o ano aceitável do Senhor. E também agradecer a você, querido ouvinte, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem dado like, que tem comentado. Se você comentar, eu estarei colocando o teu nome no caderno de oração e o teu nome será apresentado ao Senhor em nossas humildes orações. Também quero dar um abraço, mandar um abraço à nossa querida irmã Elisete. Não foi no trabalho, não tem ido, mas eu creio que o Senhor vai tocar no coração da serva do Senhor e ela vai lá dar aquele abraço gostoso em nós e falar do amor de Jesus. Nós gostamos de falar de Jesus, vamos falar de Jesus, porque Ele merece toda a honra, glória e perfeito louvor. Também quero agradecer aos meus amigos que têm acompanhado o vídeo. Um abraço, em nome de Jesus, amo vocês, queridos. Deus abençoe também o canal Examinando as Escrituras, nosso irmão Luiz Aquino. Estamos ansiosos para o próximo vídeo. Deus, Ele tem falado conosco através de seus vídeos, irmão Aquino. Então prossiga adiante, namarachandarácia. Adelante, servo do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim, queridos, vamos combater o bom combate, para que no final a nossa fé esteja guardada, para que nós encontramos o Senhor nas nuvens, encontramos o Senhor no santo reino dos céus. Glória a Deus. E agora vamos à mensagem de Deus. O título da mensagem é: Porque Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Que o amado Espírito Santo venha revelar esta palavra ao nosso coração nesta noite, porque muitas vezes não fazemos ideia do que vamos falar, mas o Espírito Santo vai ministrando. Nós somente abrimos a boca e Ele fala. Sim, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Olha, amados, muitas vezes as pessoas não dão valor aos vídeos, mas vou falar para vocês, esses vídeos têm falado comigo no momento que eu preciso. É uma prova que não sou eu, mas que sim o Espírito Santo de Deus que está revelando a palavra, que está alcançando os nossos corações. Valorize, compartilhe, queridos. E assim você será abençoado em nome de Jesus. Vamos meditar aqui então.
Aqui no título está em Lucas 9:57, que fala assim: condições para o discipulado. Mas a palavra da chave está aqui nesse texto. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, eu creio. E quando Jesus falou ali: deixa que os mortos enterrem seus mortos, vou tirar o óculos, dá licença. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele estava falando sobre mortos espirituais. Ali ele estava falando mortos espirituais. Mas o homem queria realmente enterrar o seu pai. Quem não deixaria tudo para enterrar o seu pai? Pode ser que Jesus não estava falando disso. Estava falando em parábolas e muitas vezes nós não entendemos. Sempre eu fiquei perguntando: mas por que Jesus falou isso? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mortos espirituais. Porque os mortos espirituais, eles não têm esperança. Eles não acreditam que no outro lado do mundo, no outro lado da vida, existe vida após a morte. Tanto vida eterna quanto morte eterna. Como assim, Marli? Sim, existe o caminho que vai para o céu e existe o caminho que vai para o inferno. É de arrepiar, né? Mas sim, tem dois caminhos, queridos. Quando nós partimos dessa vida, há dois caminhos: o bom e o ruim, se você tem medo de falar céu e inferno. Olha, amados, aqui é passageiro. Como nós se preocupamos com a nossa vida aqui nessa terra. Olha ali na mensagem o Senhor Jesus querendo mostrar para eles que a preocupação com as coisas de Deus e tem que estar em primeiro lugar. Eles queriam enterrar seu pai, queriam despedir dos que estavam na sua casa, tudo coisas materialistas, mas o Senhor mandava eles pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus quer que nós colocamos as coisas do alto em primeiro lugar. Ele quer que nós muitas vezes, não ficamos desesperados quando alguém da nossa família parte com o Senhor. Sim, é doloroso. Nós estamos de luto. Sim, hoje nós estamos de luto porque o Senhor levou para si o nosso ente querido. Levou meu sobrinho amado, o Walter. Levou o servo do Senhor. É tão maravilhoso que quando o Senhor que leva, quando o Senhor recolhe, quando o Senhor toma para si, querido, eu não vejo a hora de chegar na minha senha, porque aqui na terra é difícil, é tudo guerra, é tudo batalha. Muitas vezes choramos, muitas vezes lamentamos, muitas vezes sofremos.
mas a nossa esperança está nos céus, no Senhor. Que o Senhor possa confortar os nossos corações. Sim, aquele que serve a Deus é confortado. Teve uma cunhada minha que faleceu, durante 3 anos eu chorei o luto dela, até que o Senhor falou para mim: pare de chorar, ela está bem, porque foi o Senhor que recolheu. Se a tua família, se o teu ente querido foi recolhido, é um privilégio. Triste é quando a gente não sabe para onde vai, porque a escolha tem que ser feita em vida. Infelizmente, somos nós que temos que escolher. Deus não obriga nós a servir a Ele. Deus é um Deus delicado, um Deus de amor, de justiça, de paz, mas Ele não obriga. Ele deixou o livre-arbítrio. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos, amados, valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício do Cordeiro. Muitas pessoas serão lançadas do outro lado, no lado ruim. Vou falar para você não ficar tão com medo. Por quê? Porque desprezaram o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro morreu por mim, o Cordeiro morreu por você. Sim, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele espera todos nós de braços abertos. Mas, olha, enquanto a vida há esperança, o Senhor hoje nos dá a oportunidade de se render aos seus braços, de aceitar Ele, de servir a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Sim, caminhar no Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus. Você não anuncia, sirva a Ele com sinceridade, sabendo que Ele quer que nós venhamos servir a Ele com amor, com fidelidade, tentando fazer o melhor para o Senhor. Muitas vezes é difícil, sim, é difícil, mas muitas coisas acontecem na nossa vida para nos apertar. Quantas coisas acontecem para que nós venha se despertar, nós venha se levantar, venha reconhecer o Senhor como o único Deus. O Senhor é soberano e o Senhor está aqui falando na minha boca para te dar a oportunidade para aceitar a Ele neste dia, para colocar a sua vida, sim, no altar de Deus, para que o Senhor conduza. O Senhor disse para mim: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Eu estou no controle de tudo. O Senhor Jesus está no controle de tudo, meus amados. Ah, sim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele que faz. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer fazer conforme a nossa vontade, mas não é assim, queridos. Sim, nós temos que entregar o nosso caminho para que o Senhor conduza conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amados. Ouça essa palavra que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Sim, não esteja morto espiritual, porque aquele que tem Jesus tem vida. O Senhor tem vida e vida com abundância para nos oferecer. Escolha o caminho do céu, escolha o caminho da salvação e você vai ver quão bem-aventurado você será na presença do Senhor. Amém? São essas palavras. E vamos ao momento da oração. Sim, neste momento, queridos, neste momento, fecha os teus olhos e repita comigo assim, essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, me dá força para vencer
todos os demônios, Pai. Ajuda-me, Espírito Santo, a te servir. Me liberta, me ajuda, me transforma, em nome de Jesus. Pai, ajuda e dá força para esta pessoa continuar a caminhada te seguindo, Senhor. Pai querido, dai a tua graça, dai a tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.